Coraçãozinho esquisito. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer a ronda Copacabana, Juiz de Fora, Alphaville. Tem advogado de porta de Twitter aí ou não? Porto Alegre, Ribeirão Preto, Bauru, Goiânia, Pernambuco, Londres, Caxias, Rio, Brasília, Patos de Minas, um que finge que é de Paris, né? Recife, Nilópolis, Contagem, Peruíbe, Cascavel, Teresina, bem variado, né? Como sempre, Uberaba, Pojuca, Pedrinhas. O pessoal de Pedrinhas é insistente, né? Fazendo a janta, BH, Goiânia. A Papuda também está sempre bem representada, né? Tem antena especial para Papuda? Curitiba, Rio, Atibaia, Porto de Galinhas, inveja, hein? Linhares, noites. Claro, já falei, quando chegar a 5 milhões de corações, o que quer que seja esse negócio que fica, esse balãozinho que aparece, vai virar noites. Contagem, Recife. Tem algum atrasado ainda aí ou não? Chegando? Eu já estourou. Eita, tem um monte de coração aparecendo. Vou começar a malhar, né? Se não dizer, é perigoso. Espero que nunca chegue a 5 milhões. Não, pessoal, eu também. Muito bom. Pessoal, vou fazer diferente hoje. São muitos assuntos. O que vocês querem mais saber? Aí eu comento. Porque eu tô no meio do fechamento aqui. Tá bem insano. FHC. Então tá, vamos falar de FHC, né? Rapidamente. Miriam Dutra. Eu não sei se vocês repararam que ontem à noite, assim que saiu a entrevista que a Natuzaneri fez com a Miriam Dutra, eu tuitei, falei da gravidade do caso. E sendo bem sucinto e objetivo, só uma parêntese, né? O Dr. Ivo pede uma antena da Oi de doação. Eu acho que vocês deveriam fazer uma vaquinha e doar pro Dr. Ivo, que ele tem um iPobre que nunca funciona. Mas então, sendo bem objetivo, é um caso que se falava muito, mas pouco se tinha prova, porque a própria Miriam Dutra se recusava a falar sobre ele. Eu acho que é importante fazer uma distinção muito importante, muito relevante sobre o que é fofoca ou questões estritamente pessoais do que é uma questão de interesse público. A questão de interesse público, nesse caso, é muito simples. É o pagamento, como no caso do Renan Calheiros, a gente pode aguardar uma semelhança nos dois casos. Pagamento por meio de empresas com interesses diretos no governo federal para o presidente e depois ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Esses pagamentos nunca são espontâneos e gratuitos, não há almoço grátis. E a questão agora é que o ex-presidente Fernando Henrique e o Jonas Barcelos precisam provar, e isso é muito simples, que o dinheiro saiu das contas do Fernando Henrique. E que, portanto, na melhor das hipóteses, havia apenas uma promiscuidade entre o ex-presidente e um dos maiores empresários do Brasil, que cuidava de assuntos pessoais dele. Não interessa o filho, não interessa a razão do pagamento, o que interessa é um aparente benefício, ou mesmo, se durante o cargo de presidente da República, uma vantagem devida. Porque a Brasif tinha um bom relacionamento e boas condições de negócios quando o Fernando Henrique era presidente da República.
Um bastidor para vocês: o Jonas Barcelos não tinha uma proximidade grande apenas com o Fernando Henrique. Ele era ecumênico em termos partidários. Então vocês podem se surpreender ainda com o que pode sair desse caso. A questão é que ele pode não avançar muito, porque crimes fiscais ou evasão de divisas vencem em 5 anos. Então, em tese, salvo um engano meu, não haverá motivo para uma investigação oficial, a não ser que se vá se investigar a venda a compra do apartamento recente, enfim, mas os fatos são antigos, né? O que interessa é isso, a verossimilhança, ao menos na parte do relato da Brasif. Eu tinha informações no mesmo sentido, não apenas eu, de quem eram as pessoas que viabilizavam esses pagamentos, mas há um rancor também muito grande na exposição e no relato da jornalista, ou ex-jornalista, enfim, que seja. Mas, de novo, o que interessa é o interesse, o que é de fato de interesse público, né? E nesse ponto específico, não interessa a questão de aborto, enfim, pelo menos na minha percepção do que é jornalismo. O que interessa, sim, é o fato, a acusação de que uma empresa com grandes interesses no governo federal, no mínimo, se prestar a intermediar pagamentos em favor do ex-presidente. Em favor do ex-presidente porque beneficiavam o ex-presidente, embora fossem para uma pessoa com quem ele tinha relações ou mantinha relações. Esse ponto que é o que interessa. Não sei se descobriremos o que de fato aconteceu. Mas, no mínimo, é uma tisnada muito grande e demorada, pelo que já se sabia, né? Demorou a vir a público isso, na biografia do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e são os fatos, né? Isso aparecer nesse momento é suspeito, muitos de vocês perguntam isso. Talvez, não sei, mas isso interessa menos do que a permanência dos fatos que são de interesse público. Ou seja, há uma acusação objetiva de que, você está falando documentada, de que o ex-presidente no mínimo se utilizava de uma empresa com interesses no governo federal para fazer pagamentos a uma companheira dele, né? O dinheiro então era transferido por Fernando Henrique para a Brasif, da Brasif para a Miriam Dutra, altamente improvável e inverossímil, né? Então é uma história que é mais ampla do que se apresentou até o momento, e espero que os envolvidos, porque somente eles realmente podem esclarecer, venham a público e apresentem os documentos, porque é um caso facilmente explicável se os envolvidos forem transparentes. Fernando Henrique, o Jonas Barcelos e a própria Miriam Dutra, que suponho que tenha muito mais documentos de como ela recebia o dinheiro dela, né? Agora, enfim, o que eu acho que, só um instantinho, o que eu acho que é de realmente o que é de realmente importante é isso. O que já fica evidente no mínimo, a configuração de evasão de divisas e crime fiscal, que vence 5 anos, mas isso é sério. Se outros documentos corroborarem, e fica muito mais sério se surgirem evidências de como ou se a empresa Brasif era beneficiada no governo do Fernando Henrique. Nesse caso, é uma relação de troca que se confirmada, é corrupção, pura e simplesmente. Certo? É um assunto importante justamente pela relevância de FHC na nossa história política, né? Então, para quem não tem partidarismo na cabeça,
É uma história realmente muito relevante e grave, muito grave. Espero que mais fatos iluminem esse caso. Outras perguntas? Não, essa não é das 4 bombas. Lula, promotor afastado, isso virou uma nhaca, né? Difícil de... como eu acho que eu havia falado ontem ou anteontem, o caso do Ministério Público Paulista, do sítio, do triplex e agora também do sítio, ele tomou um rumo não saudável quando o promotor anunciou a denúncia antes de denunciar. Isso aí não... por mais sério que seja o trabalho, esse assodamento, ele dá margem realmente para que se desconfie da seriedade da investigação. Isso não muda os fatos levantados, mas abre flancos para questionamentos na justiça e medidas como a do conselheiro do CNMP. Embora juridicamente a medida liminar do conselheiro é para lá de frágil, né? É muito frágil, foi tomada de uma maneira pouco transparente e com argumentos que, resumidamente, são difíceis de acreditar, difíceis de concordar, né? Como eu falei antes, o que se espera é que o Ministério Público de São Paulo possa fazer seu trabalho e que também faça seu trabalho da maneira mais sóbria e correta e factual possível, né? Então, tem um empecilho político muito grande, né? A partir do momento que se abortou o depoimento e depois o consequente quebra-quebra na frente do fórum, quebra-quebra iniciado pelos sindicalistas, é bom frisar isso, porque os repórteres que estavam lá nos contam isso, inclusive o Daniel Aidar, que estava lá para acompanhar. E assim, eu acho que é um momento, realmente um momento de deixar a soma dos fatos e o contraditório e a lógica falarem mais alto, né? Portanto, o que eu quero dizer com isso? Diminuir o ruído dos atos ou fatos extrajudiciais e se centrar no que realmente interessa, né? Investigação de fatos potencialmente criminosos, né? Sem isso, todo tipo de crítica aos incentivos que estão postos para essa investigação podem prosperar, né? Ou seja, pode prosperar versões de que se trata de uma perseguição, de que apesar dos fatos existe um desejo de pegar o Lula, a qualquer custo, né? Nessas horas que promotores com as melhores das intenções tem que ser realmente parar e refletir e ter uma sobriedade que a gente enxerga, por exemplo, e uma maturidade que a gente enxerga em Curitiba, por exemplo, né? Da Lava Jato, que está lidando com um caso muito pesado. E lembrando que a Lava Jato está investigando o sítio do Lula, né? Caseiro do sítio, o Maradona. Pois o Maradona deu à polícia, ele foge de todo mundo, né? Não quer dizer de quem que é o sítio, mas quando foi procurado pela polícia, ele deu o telefone do Cristiano Zanin, que é advogado do ex-presidente Lula, né? Como contato do sítio. Esse é o problema de não se esclarecer, né? Os fatos vão se somando, os fatos que indicam o que parece uma verdade incontornável, de que o ex-presidente era, por óbvio, o dono do sítio, se não no papel, porque no papel de fato não é, na prática.
e a relação promíscua e potencialmente criminosa que decorre desse fato será investigada, né? Novamente, nós não estamos num país em que há santos e diabos, não é? Nós estamos num país em que a corrupção e as relações promíscuas entre políticos e empresários constituem a regra da nossa convivência, né? Os atos cotidianos de corrupção pessoais e que chegam também aos órgãos públicos. Então, eu sugiro não buscar heróis, mas temos novidades a caminho na revista. Perguntas? As bombas, sempre as bombas são próximas. Temos uma sentença a caminho bem interessante. No Periscope eu só posso dar dicas, não vou revelar nada, né? Revelamos na revista. Aliás, parênteses, vocês viram a reportagem do Felipe Coutinho e da Thalita Fernandes no site da Época? Eu tuitei sobre uma investigação da PGR acerca de venda de sentença do ministro Sebastião Reis do STJ. É um caso que vai muito longe e que começa a adentrar um terreno, uma das últimas barreiras da nossa, não vou dizer corrupção, vou dizer promiscuidade, ou caixa preta, enfim. Podemos buscar o termo mais apropriado, mais equilibrado, mas o judiciário mesmo e a forma como as decisões são tomadas no judiciário, é preciso haver no mínimo mais transparência, vamos dizer assim. O Brasil vai quebrar? Não sei. Espero que não, né? Mas a dívida pública e os títulos pagos pelo BC são muito preocupantes, né? Eduardo Cunha enfraquecido, claro, né? Mas o Eduardo Cunha enfraquecido ainda é mais forte que todos os presidentes anteriores da Câmara, né? E o governo vai continuar sofrendo com isso, é inevitável, né? A não ser que o Supremo realmente o retire do cargo, né? O que continua sendo algo improvável, apenas improvável, lidando com probabilidades, né? Diante do cenário. Se eu lembro do Pagu, eu lembro DENIT. Recurso do recurso foi precisamente um comentário sobre a decisão do Supremo de ontem, que é o fato mais relevante da semana, que apesar de ter saído de uma corte dividida, é uma decisão que avança de forma muito, muito importante, muito intensa para mudar a cultura do recurso, né? Nós temos um sistema, um dos principais, se não o principal problema do nosso sistema judiciário e da nossa justiça é o fato de não haver justiça. É o fato do recurso e da protelação serem as normas e não as normas em função de um garantismo e da presunção de inocência e portanto, de preceitos constitucionais e até mesmo de direitos humanos universais que são mais do que louváveis e necessários e que eram fundamentais especialmente quando a Constituição foi feita, né? Aí, né, no calor de uma ditadura, mas que foi desvirtuado para criar duas classes de justiça, né? E você sabe muito bem o que eu vou falar agora, né? A classe de justiça dos pobres e pretos, que são presos sem o devido processo legal, e a classe dos que têm bons advogados
que costumam ser criminosos do colarinho branco, desde o caso Lava Jato, que é o mais vistoso, e que por conseguir usar os recursos do recurso nunca são presos. Nunca, e não é apenas a prisão, é o cumprimento da pena, é pagar a multa, é não poder tomar dinheiro público. São todas as consequências das punições sociais, políticas, eleitorais, econômicas, que tornam o incentivo para ser honesto muito maior do que o incentivo para ser desonesto. Ou seja, é uma decisão que vai diminuir o número de casos como o do Luiz Estevão, casos como o do Pimenta Neves, que são os casos mais conhecidos. Se vocês me apresentarem agora um caso de alguém que está sendo, cujo caso não está fugindo da justiça, o caso é injusto por causa dessa decisão, né, que é muito tranquila, na verdade, é muito sóbria, né, porque na maioria dos países e dos sistemas judiciais saudáveis, você a presunção da inocência, o direito à ampla defesa e até o trânsito em julgado, né, até a sentença, né, o fato é que a justiça na primeira instância, ela é justiça, ela não é uma triagem, né, e se criou ao longo de muitas décadas no Brasil a cultura de que, no caso que interessa, ou seja, de quem tem poder, quem tem dinheiro, porque essa é a verdade, a justiça nos níveis inferiores, ela é uma justiça menor, né? O juiz de primeira instância vale menos, quando na verdade a justiça é a mesma, né? Você só lida com objetos diferentes. E é isso que eu ajudo a explicar, por exemplo, que nós temos foro privilegiado, que é algo abjeto, é algo que eu já falei com vocês, que daqui a 20 anos, 30 anos, espero que menos tempo, os nossos filhos olhem para trás e perguntem envergonhados para nós, como assim? Você tinha uma corte que julgava só políticos? Por quê? Né? Isso significa que uns são mais importantes que outros, né? Que não é isonomia. Então, eu acho que a decisão de ontem é fundamental porque ela avança de forma muito, eu acho que muito salutar mesmo, na direção de uma república, né? E uma república, portanto, que pressupõe isonomia, que todos são iguais perante as leis, né? Que não tem foro privilegiado, que não tem vantagens, né? Que tem uma igualdade de condições na medida do possível, né? Então, se houver um caso de alguém que não tem dinheiro e que está sendo prejudicado por causa disso, né? As prisões vão realmente lotar agora por causa disso, só se realmente o pessoal de colarinho branco começar a ir para cadeia, né? Eu acho que não vi nenhum argumento que me convencesse do contrário. Embora eu respeite e compreenda as ponderações acerca da importância do garantismo, do estado de inocência, né? De que cabe ao Estado provar de forma definitiva que alguém cometeu um crime para que ele sofra as consequências, mas a gente está num momento de reequilibrar, né? E não pode, o que eu falei chamei de abolicionismo, não é uma invenção minha, é esse garantismo exacerbado e, para não dizer, amalucado, né? Em que, na verdade, os recursos são infinitos, o recurso, os processos nunca acabam, tem um problema moral, porque cada processo que demora, quando a justiça demora, a justiça é denegada, seja para absolver, seja para condenar, e você tem um efeito cumulativo, que é além do individual, que é o problema político, jurídico e de gestão, que a soma imensa desses processos, porque a maioria dos processos do país
são recursos e entopem os escaninhos, eles acabam influenciando os demais processos, porque todo processo acaba demorando mais por causa do simples soma astronômica deles, né? Enfim, acho que em termos racionais não é tão difícil assim, né? Para as últimas, hein? Coração deu muito pouco, cara. Vocês nunca vão ver esses nudes. O novo horário do Periscope? Boa pergunta. Eu tava ganhando as 20 horas, viu? Por 70%. Deixa eu ver aqui. Cadê vocês aqui? Só tenho 18 janelas abertas. Foi mal aí. Cadê, cara? Desculpa. Pelo Dr. Will seria 11 da noite, né? Cadê? Faltam 17 minutos. 70% às 20 horas. Acho que já era. Segundo lugar, 19h30. 20 minutos. 20 às 20h30, eles assistem aqui e depois o JN, se vocês quiserem. O Pagu tá dormindo? Não, deve estar vandalizando lá em casa. Eu tô na redação agora. Você tem o celular da Rose? Eu tinha antes. Foi um bom caso, né? Muitas provas do tráfico de influência da Rose. Explorando a influência do ex-presidente Lula, quer dizer, do então presidente Lula. Né? Das dezenas de casos que nós revelamos, ou a polícia, nesse caso a polícia revelando, a Operação Porto Seguro. Os casos são inúmeros, né? Beleza? Tá na Austrália, 23 horas. A audiência australiana vai ter que acordar um pouco mais cedo. É só esse fato, né? Eu acho que vale comentar, né? Marcelo Castro saindo do ministério por um dia para votar pelo PCN, depois retornando ao ministério, né? O que se pode dizer disso, né? Não é inédito, não é inédito. Mas, não sei, de repente, por um dia o combate à Zika melhorou, não sei. Pedro Paulo também, né? Pedro Paulo, eu não vou falar que tem medo de apanhar. Tá bom, pessoal? Voltamos então, bom, pelo jeito vai ser às 8 horas, democracia. Se eu não gostasse das 8 horas seria outro horário, porque isso é uma democracia de mentirinha, na verdade é uma ditadura. E quem manda é a Pagu, não sou eu. Periscope meu blazer hoje? Não foi minha intenção, tô só realmente correndo muito aqui. Talvez com poucas informações. Tá bom? Mas amanhã, eu se fosse vocês, acompanharia o Periscope. Fica a dica. Amanhã vocês vão curtir. Anotaram? Tá bom, gente? Obrigado.